2003. 2003 a gente teve o acidente da Colômbia. Teve isso. Perdi 7 amigos lá. Puta. E 0 voo, né? A partir dali, expectativa... A da Colômbia foi na reentrada, né? Foi na reentrada. É. Que tinha uma placa que eu acho que eu trabalhei vedou, né? Eu trabalhei na investigação daquele acidente. Você trabalhou com... Na investigação. Porque E o que aconteceu? Foi a plaquinha de baixo mesmo? Voo, você acaba sempre sendo envolvido nisso. Sim. O que aconteceu foi o seguinte. Você lembra que o ônibus espacial ele tem o tancão, aquele tanque laranja aqui no meio. Aí ele tem 2 foguetes de propelente sólido aqui do lado. Né? E aqui o veículo colado no tanque. Perfeito. Né? Aquele tanque, ele tem hidrogênio líquido e oxigênio líquido, que alimentam os 3 motores do ônibus espacial. Os foguetes de propelente sólido, eles dão 76% do empuxo da decolagem. E os outros 24% são dos 3 motores aqui. Perfeito. Ele consome uma piscina olímpica a cada 30 segundos de combustível. Esse precisava ser elétrico. Uma piscina olímpica. Uma piscina olímpica a cada 30 segundos de combustível. Que absurdo, e esse é o combustível que está aqui. Né? E como é oxigênio e hidrogênio, hidrogênio e oxigênio líquido, ele fica criogênio, né? Fica muito gelado para manter ele em estado líquido. Então, a proteção... Decosta, cai até com as cascas de gelo. Sai né? gelo. E a proteção aqui, tem uma proteção térmica que é depositada com pistola. É um tipo de uma espuma, que é uma proteção térmica para não contaminar, vamos dizer assim, com temperatura muito baixa o restante dos elementos. Né? Perfeito. Só que essa deposição, quando você fica parado muito lá no Kennedy, é muito úmido, acaba entrando, formando água e cristais de gelo dentro da espuma, dentro dos buraquinhos da espuma, e fica pesado aquilo. Aí você começa a decolagem, ele começa a subir, aí você passa no transônico rapidamente, deve tremer um pouquinho, né? do som, tanto que você não pode nem pilotar o ônibus espacial até 1 minuto e meio. Não pode? Não pode Você botar a mão, porque o sistema tem que ser automático para ele compensar as ondas de choque passando pelo veículo. Que do caralho. A gente tentou no simulador. Eu imimo. Deixa comigo. Pum, morreu, não deu. De novo, morreu, não deu. Pô, não é foda, né? Aí o sistema é muito rápido para mover os elevons lá, né? E aí, durante a decolagem, as ondas de choque passando aqui, elas soltaram partes dessa proteção térmica e uma dessas partes bateu na asa esquerda, na seção 9 do bordo de ataque da asa esquerda. O ônibus espacial ele tem toda uma proteção térmica na barriga, com umas placas, preta. Né? São placas, mais ou menos depende de onde ela é, elas são diferentes em cada posição. São de uma certa espessura, aí ela tem uma parte... Você já viu mica, né? Mica, sei, aquele negócio. É um mineral? O que é aquilo? Parece aquele negócio de ferro de passar roupa antigo, sabe? Que bota mica. Sim. É um material muito fino, muito resistente à temperatura, mas é muito frágil. Assim, você quebra, ele quebra fácil. Qualquer coisinha... Imagina um pedacinho de isopor com mica na ponta. Se você apertar o dedo, ele fura, né? Então, ele é muito resistente à temperatura, mas muito frágil mecanicamente. Impacto, essas coisas. E o bordo de ataque da asa ele é feito de uma sílica carbono, né? Um material composto sílica carbono e tem seções. Aí um pedacinho daquilo bateu na seção 9. Ninguém viu, que ele decolaram de madrugada, no escuro. Bateu lá. E decolaram, fizeram a missão. No retorno, você tem que entrar com o ônibus espacial a 40 graus. 40 graus por quê? Porque no nariz, onde tem preto no ônibus espacial, ali tem esses tiles de proteção térmica. Ele aquece a 2.500 graus. Pelo amor né? de Deus. Tem uma distribuição de temperatura. Então, você entra, você está 25 vezes a velocidade do som, né? Muita energia. Pô, tá devagarzão. E aí você tem que fazer... As curvas são feitas até... Não é roll, que a gente chama. Roll é quando você está aqui, você gira ele assim. Se você está fazendo curva para cá, você gira simplesmente assim, você reduz o ângulo de ataque durante dentro do próprio eixo, assim. Então, você faz o bank, que a gente chama, que é a curva em torno do eixo aerodinâmico aqui. Então, quando você está chegando aqui, você vai fazer a curva, ele faz a curva ele vem descendo, virando. Entendeu? Para manter o ângulo de ataque. Você vai para lá. Né? Tá, entendi. Ótimo. Agora que eu entendi. Para proteger o avião, a espaçonave. Porque se o plasma, porque nessa temperatura, 2.500 graus, forma plasma, quarto estado da matéria. Você tem sólido, líquido, gás e plasma. Bobagem. Sabia, porra. Né? E o plasma é quando fica tão quente, vamos ver assim, pode pensar assim, fica tão quente que os elétrons não ganham tanta energia que ele abandona os... Por isso que a TV de plasma gastava energia pra caramba, né? Ficava friazinho. E aí, nessa situação, quando ele fez a segunda curva,
né, de posicionamento, que Já ele sai lá do outro lado do planeta ali, né? e vem planando até pousar no Kennedy, né? Então, é 6.400 milhas de distância. E aí, nessa segunda curva, o comandante sentiu uma puxada do lado esquerdo, aí ele estranhou aquilo, é tudo automático esse negócio, você está com a mão fora, mas está preparado. Ele sentiu uma puxada, acendeu luz, pum, uma explosão do lado de cá, do lado esquerdo, aí ele tentou segurar, aqui você não usa pedal, você usou o pedal ali para o leme aqui, o leme você aqui. usa o leme aqui. Aí ele tentou segurar, aí não teve jeito, e aí em 22 segundos saiu a asa, saiu a parte de trás da espaçonave, ele fez um... Foi desmontando. Na cabine, entrou o plasma tudo por dentro, 10 segundos, está todo mundo torrado, terminado, né? E foi assim que terminou aquele voo. Por quê? Aquele pedacinho, ele fez um dano, mais ou menos desse tamanho assim. Olha isso, cara. Foi 1 polegada por 3 milímetros. Aqui um rasguinho no bordo de ataque. Por ali entrou o plasma seguiu como um maçarico dentro da asa. E foi fritando. Foi derretendo a asa, chegou no compartimento de trem de pouso, explodiu os pneus. Aí o compartimento abriu, né, e puxou o arrasto para lá e assim começou a destruição toda. Foi danificando... Ele passa vai aqui nem um maçarico. Tudo, meu. Puta, imagina. Mano, e como é que descobre isso? Como é que essa é a loucura? Como é que o negócio destruído? O negócio vem despedaçando lá de juro, cima. Eu vejo questões de acidentes e tal. Aí, porque aconteceu isso. Como é que descobre isso? É uma coisa... Eu sempre gostei de fazer esse tipo de investigação. Porque depois eu conto outra que eu fiz aqui também, se quiser. Mas o que eu fiz? O que nós fizemos lá? Uma equipe enorme, né, de segurança de voo. A gente sempre separou um hangar lá no Kennedy Space Center. Os destroços do STS-107, né, da Columbia, da Espaçonave Columbia, eles vieram distribuindo por vários estados americanos, do centro ali dos Estados Unidos. Porque estava na deu casa 600 do chapéu, milhas por 200 milhas. Então, nossa senhora. Aço ali. A gente foi recolhendo as peças. Por sorte, ninguém morreu com a queda das peças, mas a gente conseguiu recuperar 22% da espaçonave, que é um número considerável. Porra! E cada uma dessas peças, elas vinham ali para o Kennedy. Ali tinha uma equipe de separação e catalogação. O que eles fazem? Eles pegam aquele pedacinho de metal. Da onde é isso no ônibus espacial? Aí você tem que analisar que tipo de material é aquele, blá, 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 até descobrir que esse negócio é um pedaço da asa esquerda ali. E a gente foi colocando no solo, exatamente na posição. E na posição do bordo de ataque, a gente montou um sistema com plexiglass, né, que dava exatamente o contorno e foi colando as partezinhas do bordo de ataque. Olha que louco, velho. E aí, a gente... Olha, que pariu. Quem bolou isso é um gênio, né? Que pariu, né? Aí a gente descobriu que no bordo de ataque, né, a gente colocou ali, veio uma parte danificada, com esse tipo de dano, que era meio diferente para ser um dano causado pelo impacto ou pela explosão lá. E na sequência dele, todas as peças que estavam aqui para trás, tinha como se fosse você passava uma régua, um risco assim, com tudo derretido. Ou seja, o plasma entrou por lá e foi derretendo a estrutura da asa aqui até chegar no compartimento do trem de pouso. Foi assim que a gente descobriu. Olha. Feito assim. A turma é devagar. Caramba, eu fico... É igual a turma é fraca. De acidentes aéreos, que uma abelha entra no piton, cria um... pode dar... Não, que por isso que colocam hoje as capinhas nos pitons, mas o avião fica parado, aí o bicho... Botou uma cerinha ali. Botou uma colôniazinha no piton. E estraga. Pronto, tá feita tem um monte de tem muito coisa, absurdo. Né? Mas a aeronáutica, ela é assim, né? Ela vai se desenvolvendo através das tragédias, né? O que acontece? Na função de investigador, né, trabalhando com a parte de segurança de voo, o nosso objetivo não é achar culpado, o nosso objetivo não é achar nem a causa do acidente. Olha só, o que acontece? Se você perguntar para um investigador do CENIPA, por exemplo, aconteceu um acidente aéreo. Aí ele vai lá fazer a investigação. Quem foi o culpado? Não sei, não estou procurando isso. Estou procurando os fatores contribuintes para esse acidente. O tal do elo lá. Isso. Né? Isso aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de teoria de reason, que é algo assim, ó. Deixa eu só ver se dá para imaginar aqui. Imagina um professor desse em casa, Bola. Você vira um gênio em 2 meses de aula. Aqui, ó. Aqui você tem um perigo. Vamos dizer assim, alguma situação de perigo. Aqui você tem o acidente, né? Um acidente aqui. Imagina uma sequência de folhas de papel furada, assim, ou um queijo. A gente chama de teoria do queijo também, queijo suíço. Então, todos eles têm os furinhos aqui. Obrigado. Cada um disso aqui
é uma barreira que protege a situação que você está fazendo do perigo que está aqui. Acontece que, em alguns casos, elas vão... uma situação, ela pode achar aqui uma série de furos. Como se fosse um cadeado liberando os códigos. O alinhamento desses furos. Para passar a chave. É o código, então, né? Cada um desses aqui é um fator contribuinte. Uma coisa vai gerando a outra, né? Então, é o gap dentro de cada parte, você aceita o gap. Então, o que a gente procura, né, na parte de investigação de segurança de voo é achar os fatores contribuintes para evitar outro acidente. A gente não procura culpado, a gente não procura causa. Procura os fatores contribuintes. Por quê? Imagina um caso desse aí no ônibus espacial, que a gente acabou de falar na descrição do acidente. Então, um fator contribuinte foi a dificuldade de comunicação entre o pessoal da manutenção com a alta decisão, os diretores para tomar alta decisão. Eles já tinham notado em outros voos que acontecia de voltar a espaçonave com certas marcas de batido, que soltava pedaço e batia. E eles já tinham desconfiança que acontecia. Mandaram e-mails, mas aquilo ficou parado na administração e não chegou lá. Primeiro fator contribuinte, problema de comunicação, falha de comunicação interna. Outro fator contribuinte, eles decolaram à noite. Se fosse de dia, as câmeras pegariam algo batendo, pode ser que avisasse, olha, bateu uma coisa na asa, é bom fazer uma inspeção na asa. Não teve. Nesse caso, você consegue fazer lá em cima, você conseguiria arrumar isso ou não? Acho que não, hein? Mas como que ele ia descer, cara? Ia descer como já sabendo que ia morrer, né? Você tem as roupas, você pode fazer... porque eles conseguem, Mas aí o que teria que ser feito é preparar rapidamente uma outra missão para levar um patch, alguma maneira de consertar aquilo. Tem que subir outro foguete. Faria uma primeira inspeção. Mas tem isso, essa redundância preparada? Não. É por isso que outro erro. Teria que fazer muito rápido. Outra parte aí que contribuiu para esse cenário como um todo é o fato de a gente não ter, e aí vai exatamente, não tinha nenhum tipo de procedimento que previa a manutenção dos tiles no espaço. Agora vai ter. Agora tem. Depois disso, então, foi criado, inclusive o braço robótico do ônibus espacial, ele teve sistemas que você pode olhar por baixo. Consegue inspecionar. Então você dá um check, dá uma inspeção visual ali. Uma plaquinha. É visual ou é tipo um raio-x? Visual. É visual. E aí você pode colocar a roupa. Eu sou qualificado naquilo também, em atividade extravehicular. Aí você pode ir lá para fora e aí tinha um kit de manutenção. Você tem que tomar um cuidado danado quando você vai fazer manutenção disso, porque se você encostar aquela roupa que é meio grande, né? Encostar, você pode danificar outras partes. Então é um cuidado enorme para trabalhar. Tica-tica-tica-tica.